Converso com o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Lembrando que este deputado, eu ia dizer jovem, deputado nem tão jovem, é um ano mais velho do que eu, okay? Ele é de 1949. Foi candidato à prefeitura no Rio de Janeiro, com um esforço brutal, até porque contra a pior ala, né, do Partido dos Trabalhadores no Rio, e por muito pouco não chegou no segundo turno, por 1,5%. 1,5%. Bom, porque o pessoal disse que era por um beicinho de pulga. Um beicinho que expressão de pulga. Não, é do Guimarães Rosa. Um beicinho de pulga, é isso mesmo. Mas você, ao fazer referência à sua mãe, você disse que ela nos deixou agora, nesse ano de 2011, aos 96. E você falou que você tinha prazo de validade. Mas se o DNA dela prevalecer, teremos um combatente durante muitos anos. E o que me deixa animado, porque é importante que se diga isso. Quando você fala do desencanto, Chico, tem muito a ver com o fato, evidentemente, de alguém que militou desde o início no Partido dos Trabalhadores e viu o Partido dos Trabalhadores virar mais um partido no espectro partidário brasileiro, é isso? Ah, isso conta muito. Uhum. Eu tenho uma história de vida, além desses aspectos até mais pessoais que eu relatei aqui. Eu estudei no Colégio São José dos Irmãos Maristas, lá no Rio. Depois fui para o colégio, um ano no Colégio Pedro II, público, já no ensino médio, que antigamente chamava segundo grau. E depois no Colégio de Aplicação, da UERJ. E ali a minha consciência se abriu muito. Formação de militante, né? Eu peguei essa base, porque embora no colégio religioso, você nunca estudou em colégio religioso? Estudei 2 anos num colégio de padres carmelitas, Colégio Santo Alberto, mas a minha trajetória todinha foi colégio de Estado. Grupo escolar, colégio de Estado e depois na USP. Mas não sei como é que era a formação religiosa no Santo Alberto. No São José era muito rígida. Toda a sala de aula tinha uma plaquinha meio terrorista escrito "Deus me vê". E eu fui sempre um menino muito comportado, meus vizinhos, coisas do Rio de Janeiro. Meu pai conseguiu construir uma casa numa ladeira, a última casa lá na Tijuca, e logo depois tinha um conjunto habitacional de gente pobre, de calceteiros da prefeitura. E os meus amigos sempre foram a classe média da rua, que não era classe média alta, e os meninos pobres lá. Aprendi a jogar mal e mal futebol, eu ganhei um apelido de Tinteiro, que foi um lateral esquerdo do Flamengo. Me lembro bem dele. Então, esse tipo de formação religiosa era muito rígida, mas trouxe um elemento de generosidade e solidariedade, que depois, na escola pública, me politizando, geração 68, eu fui preso pela primeira vez em 1966, era menor de idade, numa passeata que eu fui lá no Rio, contra a ditadura. Mas eu fui adquirindo essa consciência política e percebendo mais as relações do mundo. Isso me constituiu muito, isso me ajudou a crescer e a escolher minha profissão. Preso a primeira vez, a segunda foi por quê? Não, a segunda eu não fui preso, eu tive que ficar foragido. E minha companheira, minha mulher de então, aquelas coisas juvenis, eu casei com 20 anos. Eu fui emancipado para casar, você também? Porque eu casei casado mesmo, no civil. Não, eu também. Isso, eu fui emancipado, meu pai, até porque você só podia casar com mais de 21. Então eu já tinha 21. Eu era órfão de pai. Já. Não sei se. Eu não precisei ser emancipado. Então provavelmente você. Casamos lá na justiça lá. Mas era uma coisa, aqueles tempos eram difíceis, né? E a minha companheira, Jane, querida amiga até hoje, foi perseguidíssima, presa, torturada. Uma coisa absurda, né? Que a gente não pode esquecer nunca. Página da história você não pula. Nunca. Nem vira e nem arranca. Exatamente. Tem que se resgatar a memória. Aliás, direito à memória e à história. Faça um bom trabalho na área de direitos humanos no governo Dilma, exatamente em relação ao arrefecimento que houve dessa questão no governo do Lula. Claro, tem que fazer lá a comissão da verdade. Sem dúvida nenhuma. Isso não é revanchismo. Lógico que não. Ninguém quer torturar quem torturou. Agora, a nação saber quem, usando a máquina do Estado, os recursos públicos, praticou barbaridades é muito importante. Então, isso me deu essa formação. Claro que eu sobrevivi, a gente ficou um pouco exilado dentro do próprio país, né? E os esportes, muitas vezes, eram utilizados
porque tem sempre um substrato, um pano de fundo político para anestesiar, de fato. Eu fui no jogo, tem essa honra também na minha história. Eu fui no jogo que teve o maior público. Brasil e Paraguai, estávamos lá também. A gente sentava assim na arquibancada. Isso. E foi logo depois teve o golpe do... Sim, o Costa e Silva já estava sob intervenção. Fora do ar, né? Isso. E logo em seguida houve a junta, né? Que o substituiu, dos 3 milicos, né? Aí, e o Médici depois, ele era um torcedor, né? Radinho de pilha. Mas, na verdade, eu percebia que apesar de haver essa dimensão muito utilitarista do futebol, como um certo narcótico para as pessoas não pensarem na vida, na realidade, eu conheci centenas de militantes políticos combativos que estavam, inclusive, na prisão. E o Cid Benjamin, meu querido amigo, é um exemplo. Até hoje, ele é mais fanático por futebol do que eu. Ele acompanhava lá. E mesmo na cadeia, eles tinham aquele papo, não pode torcer para o Brasil na Copa de 70, porque vai reforçar a ditadura. Imagina. Mas era difícil, era impossível. Claro. Ninguém repetia aquilo famoso do Luiz Carlos Prestes, indagado. Né? Se houver uma guerra entre Brasil e União Soviética, eu torcerei pelos soviéticos. É um absurdo, né? Claro. Mas olha, eu acho que tudo isso é aprendizado, é uma história boa, cumprida, que eu espero que esteja longe de acabar, porque viver é muito bom, né? Viver é muito bom e muito perigoso, já que foi citado o Guimarães Rosa aqui. Num momento do nosso papo, é uma das frases dele que eu mais gosto, tenho na minha tela de proteção do computador. Viver é muito perigoso. Tiros que o senhor ouviu, bom, e vai embora. No Grandes Sertões Veredas, que é um livro imperdível. A gente já volta.